exata, perfeita, de que verdadeiramente a luz triunfa, a luz resplandece sobre as trevas. Isso ocorre em todos os setores, níveis em que possamos imaginar na vida cotidiana, social, política e econômica. A luz sempre vai resplandecer sobre as trevas. Muito bem, antes de lermos alguma passagem bíblica, deixa eu colocar algumas coisas para que você entenda como Deus se preocupa com a igreja, com o seu povo, e é também para ele, e ao qual Deus também chama de sal da terra e luz do mundo, não é? Antes disso, é melhor que eu leia e depois eu abordo, porque vamos intervir para que estejamos aptos a esse momento maravilhoso de Deus. Muito bem. Em João, capítulo 8, versículo 12, vamos começar por aqui. Evangelho de João 8, 12, diz algo interessante. De novo, lhes falava Jesus dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. Te bendizemos, soberano, glorioso, majestoso Deus, tu que és Senhor, és a nossa primazia, tu és a nossa maior importância, e que estás conosco, reunido, vivo, através do teu Espírito Santo, nos dando a honra de elaborarmos, de colocarmos 5 minutos de oração. Já temos tido uma linda e gloriosa ministração, lindos e gloriosos louvores, e que agora também, Pai, tenhamos essa mesma misericórdia, essa mesma porção da tua mercê, da tua graça, para que o Senhor nos unja e capacite tanto quanto já o fez com o seu ministério, através da linda e gloriosa ministração, dos lindos e gloriosos louvores. Queremos a mesma porção, queremos pela fé adentrar nos teus aposentos espirituais, na tua presença, tu que aqui se reúnes e te reúnes conosco. Em nome de Jesus, amém. Muito bem, eu quero repetir esse versículo breve para que tenhamos essa dimensão. De novo lhes falava Jesus dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Então a principal referência, o principal norte, a principal bússola, o principal parâmetro que temos para dizer que nós somos luz é o próprio Cristo. Quem me segue não andará nas trevas. Quem me segue não andará em trevas. Então entendamos nessa noite, atente bem para que nós tenhamos a perfeita dimensão daquilo que Deus com certeza nos falará, já começou através dos louvores, de que, veja bem, trevas. Quando você fala em trevas, você tem uma noção, e nós temos uma noção do que sejam trevas. Por exemplo, houvesse hoje aqui, ou estivéssemos nós em um lugar estritamente, profundamente escuro, ao ponto de não podermos ver, enxergar, vislumbrar uns aos outros, nós estaríamos em trevas. E nós não saberíamos em trevas para onde iríamos, onde estaríamos, e nós não discerniríamos, e nós não teríamos vida, porque onde há trevas não há luz. E a luz, ela ilumina, ela resplandece sobre as trevas. Então, sempre que Deus, ele colocou a sua igreja como luz do mundo, como sal da terra, para salgar, para temperar esse mundo podre, canceroso, espiritualmente, ele nos revela de que sempre a luz resplandecerá sobre as trevas. Então, no lugar escuro, num lugar absolutamente inviável de discernirmos, de entendermos, quando a luz se coloca, ela dissipa, ela desfaz as trevas, e nós passamos a vislumbrar,
e nós passamos a ver tudo quanto está ao nosso redor, em nosso redor, à nossa volta, e passamos também a discernir. Trevas também, ela significa prostituição, avareza, ignorância, maledicência, inveja, todas as obras da carne que são alocadas e pertencem à natureza humana são obras das trevas. Então, quando o Senhor diz, olha, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Então, uma característica inconfundível, inequívoca, de um adorador do Senhor é que ele é luz. Assim como o Senhor Jesus é luz, os seus seguidores são luz. Então o Senhor diz, quem me segue não andará em trevas. Então é simples de que eu, você, de que nós discernamos quem anda nas trevas como escravo, como solícito, como deficitário, como deficiente, nunca se firmando, não pode estar na luz, porque não segue a luz que é Jesus. O Senhor diz assim, quem me segue não andará em trevas, não viverá nas trevas, não terá o hábito de estar nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Muito bem, então nessa noite deixa eu colocar para você algumas coisas importantes nesse momento. Hoje se divulga muitas coisas para tirar, para mascarar, para maquiar o que são trevas. Por exemplo, hoje há algumas diretrizes, e eu quero que você entenda isso, tá? Mas não são coisas ruins, aparentemente são até boas, mas você vai discerni-las hoje. Hoje existem correntes que advogam, por exemplo, a excelente alimentação. Isso é muito bom, isso é óbvio que é bom. Nutrientes, suplementos, tudo isso é muito bom. E propagam uma visão de que o corpo humano é o templo do Espírito Santo, e que por isso nós devemos tratá-lo com legumes, verduras. Isso é muito bom, porém isso não se pode, não se deve fazer disso um corpo, um esforço doutrinário, porque não tem sentido. Repitamos, é muito bom, tudo isso é bom, é eficaz, faz parte de uma boa saúde, com certeza absoluta. Porém, escute algo, não podemos tornar essas regras como ascéticas, como radicais, como uma coletânea de doutrinas que vai fazer com que nós não provemos aquilo, não toque naquilo outro. Cuidado, porque nós somos da luz e as trevas não nos podem dominar. E referindo-se apenas ao alimento, aquelas coisas que não é ou não são o que Deus determina. Deus vê a luz como santidade. Deus vê a luz como verdade. Deus vê a luz como bom testemunho. Deus vê a luz como fruto do Espírito na minha, na tua, nas nossas vidas. É por isso que em Hebreus 13, 9 diz assim: não vos deixeis envolver por doutrinas várias e estranhas, porquanto o que vale é estar o coração confirmado com graça, e não com alimentos, pois nunca tiveram proveito os que com isso se preocuparam. Então deixa eu repetir, isso é muito maravilhoso, porque são correntes doutrinárias de hoje, estão aí brotando. Ellen White, Henry Miller e outros livros, enfim, trazendo toda uma trajetória de que você não se come aquilo, se come... Não, irmão, nós temos que ter santidade, pureza, visão, poder para testemunhar. Somos a luz, retratar, refletir Cristo em nossas vidas. E a Bíblia diz, eu quero repetir, em Hebreus 13, 9, não vos deixeis envolver por doutrinas várias e estranhas, porquanto que vale
está o coração confirmado com graça, e não com alimentos, pois nunca tiveram proveito os que com isso se preocuparam. Proveito em que sentido? Em ter santidade, em ter visão de Deus, em ter o esplendor de Cristo em sua vida. Há momentos de tão arraigado e entranhado, falso, doutrinar, que as pessoas são instadas a adquirirem medidas. São instadas a receber a unção do bumbum. Misericórdia, irmão, isso é ridículo. Mas deixa eu lhe dizer algo. Todas as servas de Deus já possuem a unção do Senhor em suas vidas. São belas, são lindas, são interiormente belas e não precisam. Agora, claro, queremos frisar, nada desse valor ritualístico que propugna e propõe que você não se preocupe com a santidade. Isso não vale absolutamente nada. Veja o lado da saúde, eficaz, maravilhoso. Mas não é isso que Deus está pedindo. Deus nunca preconizou isso. Vocês estão entendendo? A luz não é cheiro verde. A luz não é tanta besteira, né, irmão, que a gente ouve. Irmão, você é templo do Espírito Santo, porque você habita o poder dos poderes. Você é templo do Espírito Santo, porque você não vive em pecado. Você é templo do Espírito Santo, porque você tem fome e sede da palavra. Você é o templo do Espírito Santo por viver a palavra. Amém, amados? Para comer como que é bom, como que é saudável. Mas não faça disso uma doutrina. Amém, amados? Glória a Deus. Então, dando continuidade, vamos refletir em algo. A Bíblia fala que arrolado e arrolados nos céus estão os nomes dos santos, dos separados, das várias gerações que fazem parte da Universal Assembleia. Essa palavra universal não tem nada a ver com placa de igreja, mas universal de planeta, de mundo. A Universal Assembleia, de que fala, diz a Bíblia, o testemunho de Abel. Então, esse povo está lá. E eles serão, no arrebatamento, ressuscitados primeiro. Eles estão lá conscientes, sabem do que estão vendo e passando, estão glorificando ao Senhor, como aquele amado que, em contraste com aquele que amava o dinheiro, estava no seio de Abraão, no paraíso. E outro em sofrimento, querendo que alguém fosse lá avisar seus parentes que existia o inferno, de onde ele que amava o dinheiro estava. Então a Bíblia diz que esses amados irmãos, que estão sim com o corpo espiritual, eles não estão com o corpo ainda de glória, porque há corpo espiritual, há corpo de glória, corpo terrestre e há corpo espiritual. Então eles estão lá, e a Bíblia diz que sem a nossa reunião, sem a nossa unidade com eles, eles estão na expectativa, porque os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os vivos que ficarmos até a sua vinda, seremos transformados e juntamente com eles, mortos em Cristo, subiremos para o encontro do Senhor nas alturas. Então, em Filipenses, capítulo 2, versículos de 29 a 35, Filipenses 2, primeiro, eu já falei correto, versículo 14 a 16. Esses versículos é que eu coloquei aqui ao inverso. Filipenses 2, de 14 ao 16. Fazei tudo sem murmurações, nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração perversa e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo, preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão,
nem me esforcei inutilmente. Queridos, olha lá, fazem tudo sem murmuração nem contendas, porque murmuração ou murmurações e contendas são objetos, são obras da carne de quem não tem o espírito, de quem vive contendendo, criando questiúnculas. Então, nessa noite, fazei tudo sem murmuração nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis, sinceros, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, no meio da qual resplandeceis como luzeiros no mundo, preservando a palavra da vida. Então a igreja que tem luz e que resplandece sobre as trevas, ela preserva a palavra da vida, ela vive a palavra de Deus, ela tem em seu coração os valores, fundamentos e princípios de Deus. Por isso ela preserva a palavra, por isso é a luz do mundo. Então nesse momento é que se diz e que o Senhor coloca, que Paulo diz, para que eu não me glorie, para que eu não diga que corri em vão, nem me esforcei inutilmente. A preocupação do apóstolo Paulo com a igreja era tamanha que ele não queria, como o Espírito Santo não quer, que nenhum se perca, mas que todos sejam salvos. Sabedores somos, conhecedores somos, de que, claro, alguns vão ficar, né, amados? Um foi levado, deixado o outro. Uma foi levada, deixada a outra. Porém, nós queremos ser tomados, arrebatados, levados para o encontro do Senhor nos ares, porque até os mortos em Cristo irão. Nessa noite eu peço uma leitura, por gentileza, no segundo livro do profeta Samuel, capítulo 22, de 29 a 35. Eu perguntaria se o nosso Eduardo Guerra estaria com a minha versão, com a nossa versão. Então, no corredor de acesso, vou tomar uma águazinha aqui mais suculenta, e o Eduardo Guerra vai ler, segundo Samuel 22, de 29 ao 35. Amém. Tu, Senhor, és a minha lâmpada. O Senhor derrama luz nas minhas trevas. Pois contigo desbarato exércitos, como meu Deus, salto muralhas. O caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é provada. Ele é escudo para todos que nele se refugiam. Pois quem é Deus senão o Senhor? E quem é o rochedo senão o nosso Deus? Deus é a minha fortaleza, é a minha força, e Ele perfeitamente desembaraça o meu caminho. Ele deu aos meus pés a ligeireza das corças e se firmou nas minhas alturas. Ele adestrou as minhas mãos para o combate, de sorte que os meus braços vergaram um arco de bronze. Glória a Deus. Volta e meia, essa afonia, ela se destaca, mas está sendo já eliminada. Então, amados, prestem bem atenção. Já lido, muito bem lido, pelo nosso amado Eduardo Guerra. Tu, Senhor, és a minha lâmpada. O Senhor derrama luz nas minhas trevas. Olha que coisa linda. Tudo quanto nos acomete de trevoso, quando nos colocamos diante do Senhor, Ele derrama a sua luz sobre as nossas trevas. Porque quem anda com Ele, quem o tem, não andará em trevas. Amém, amados? Ele derrama luz sobre as trevas. Pois contigo desbarato exércitos. Com o meu Deus salto muralhas. Quantos nesta noite aqui devem e já pensaram assim? Abel até hoje é conhecido na palavra de Deus. Enos, falamos dele outro dia, até hoje é conhecido como aquele que preservou a palavra. Abraão, Isaac, Jacó, Enoque, Elias e tantos outros, como nós, homens fracos e sujeitos a tentações, são esses homens que até hoje figuram como
homens de Deus exemplares. E assim os apóstolos, poderíamos citar todos, mas deixa eu lhe dizer algo. Há pessoas que passam pela vida em trevas, ou seja, não são observadas, não são conhecidas por Deus, não são catalogadas por Deus, não estão inscritas no livro da vida. São pessoas que vagamente estão afogadas em trevas. Não tem luz, não tem vida, não tem brilho, não tem viçosidade, não tem santidade, não tem pureza. E nós queremos nessa noite entender isso. Nós não queremos jamais ser desapercebidos de Deus. Nós não queremos jamais ser ignorados por Deus. O importante é que Ele nos conheça. O importante é que saibamos que Ele não nos permite que andemos em trevas. Amém, amados? Então, nessa noite, quantos já entenderam que quando a palavra de Deus diz assim, caiu 1.000 e 10.000 e tu não serás atingido? Aí alguém diz, meu Deus, eu nunca estive numa guerra e olhei para o meu lado direito, vi 1.000 e 10.000 dos... Irmão, Deus está colocando aí demônios que lutam e pelejam contra as nossas vidas. Com o Senhor eu desbarato exércitos. Com o Senhor e a luz do Senhor a tua vida, tu desbaratas exércitos. Aplaudamos o Deus vivo. Nós não o vemos, mas eles existem. Nós não os tocamos, mas eles tentam nos destruir. Por isso que, meu Deus, nós, igreja, destruímos, desbaratamos exércitos. Que coisa linda essa leitura tremenda. O meu Deus, salto muralhas. Quantas intervenções, quantos obstáculos, quantas barreiras se interpuseram entre a tua caminhada e o alvo que é Deus. Quantas vezes você percebeu que estava havendo uma situação pela qual você tinha noção de que ninguém poderia te ajudar? Somente o Senhor. E é com Ele que nós saltamos muralhas, unidos aos nossos irmãos em oração, em comunhão, em unidade com o Senhor. Eu salto muralhas, disparato exércitos. Tudo isso é espiritual. Nessa noite, portanto, e quem é rochedo? Quem é rochedo senão o Senhor? Deus é a minha fortaleza, é a minha força. E Ele perfeitamente desembaraça o meu caminho. Irmão, há laços do passarinheiro, há laços do inimigo que tentam embaraçar os nossos caminhos. Mas se eu, se tu, se nós formos fiéis, será que vai ser o Senhor que vai desembaraçar os obstáculos dos teus caminhos. Muralhas, montes, caiu 1.000 à tua direita, 10.000 à tua esquerda. Nessa noite, entenda que na glória você terá muitas surpresas. Além da maior delas, que é a tua salvação, nós veremos coisas das quais Ele nos livrou e pelas quais Ele intercedeu por nós. Amém? Glória a Deus. Muito bem, Ele deu aos meus pés a ligeireza das corças. E em algum momento aqui na igreja, recentemente, alguém falou maravilhosamente sobre isso. Não exatamente como, mas similarmente, no mesmo sentido. Ligeireza das corças. A corça, todo mundo sabe, é um animal da família dos cervídeos e ela possui uma sede acentuada. E ela vive, obviamente, em parte da Europa, da Ásia Menor, da Ásia Meridional, da Ásia Maior, e ela tem um faraguçado e ela não bebe água estagnada. A corça
não bebe águas poluídas. A corça, ela não bebe águas de garapé paradas. Elas só bebem, as corças, as águas das fontes, correntes vivas. Então a corça, quando ela está ali e sujeita aos predadores, via de regra os felinos que atacam, né, que vivem às custas dessa alimentação, elas ficam apavoradas e elas têm sede. O Salmo de número 42 fala nisso de forma gloriosa. Irmão, a corça, ela, se não se dessedentar, se não beber água, e ela, além de beber, ela toma banho em águas correntes. Porque, caso contrário, ela adquire, ela exala um odor que vai aproximar os predadores dela. Então ela fica muito suscetível, muito enfraquecida. E esses predadores vão e a abatem. Por isso que elas ficam espavoridas, fogem, tomam banho, bebem água. À medida que elas se molham, elas bebem água, aquele odor se esvai e ela se torna presa mais difícil. Quando o diabo vê que alguém não bebe das águas do Senhor, quando o diabo percebe no meio da igreja, no meio da humanidade, as pessoas que não correm para as correntes das águas, essas pessoas exalam trevas, essas pessoas exalam um odor que o diabo ama. Por isso que ele está ao derredor para nos devorar. Mas quando você se banha nas águas do Espírito, quando você bebe das águas do Senhor, esse odor, esse mau cheiro sai e ele não te percebe, porque tu tens luz e ele, como é trevas, ele fica encandeado com a tua luz, ele não consegue te tocar. Como as corças, irmão, seja rápido para o bem, seja extremamente rápido para fazer a vontade de Deus. Amém, igreja? Glórias ao Senhor. Estamos em rota de conclusão. A palavra de Deus também diz, em Salmos 43:3, envia a tua luz e a tua verdade, para que, olha que coisa linda, envia a tua luz e a tua palavra, para que me guiem e me levem ao teu santo monte e aos teus tabernáculos. Salmos 104, 1 e 2. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, Deus meu, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Como tu és magnificente, sobrevestido de glória e majestade, coberto de luz, como de um manto. Deus é luz, Deus é maravilhosamente luz. Em 1 de João 2, carta 1 de João 2, 8, diz algo simples. Todavia vos escrevo novo mandamento, aquilo que é verdadeiro, e nele e em vós, verdadeiro nele e em vós, porque as trevas se vão dissipando e a verdade e a verdadeira luz já brilha. Você vai lendo os versículos, aquele que odeia o seu irmão está em trevas. Aquele que não discerne a palavra, não entende quem é Jesus, anda em trevas. Então nessa noite, igreja, eu tenho convicção, eu tenho certeza de que no Senhor nós desbaratamos exércitos. Que no Senhor nós, exatamente, olha o olhar, nós saltamos muralhas. Vamos aplaudir o Deus vivo? Obrigado, maravilhoso e eterno Deus, pela gloriosa manifestação, desde os louvores da ministração, e agora, Pai, que tu tens para nós essa visão de que tu és luz e que anda no Senhor, não anda em trevas, que o ministério venha para guerrearmos as guerras do Senhor. Em nome de Jesus, aplaudamos mais uma vez. Amém.